Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu não tenho nem palavra para descrever o que eu estou sentindo aqui agora, mas eu queria agradecer a Deus, porque estar aqui hoje é eu dizer que eu estou vivendo um sonho, porque eu sempre sonhei em falar do amor de Deus, falar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso e tudo aquilo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas como na vida de cada um dos irmãos, e eu creio nisso. Então eu não vou falar muita coisa, eu vou deixar que o Espírito Santo fale no seu coração hoje. A palavra que o Senhor me revelou se encontra em Isaías 36, a partir do verso 16. Isaías 36, a partir do verso 16. Eu creio que é uma palavra bastante conhecida da igreja, mas a mesma diz que ela se renova a cada manhã. E eu creio que você está aqui hoje não para ver quem vai pregar, nem para ver quem vai cantar, mas para sentir o Espírito Santo do Senhor falar no seu coração. Isaías 36, a partir do verso 16, que diz assim: Não deis ouvidos, Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Aliai-vos comigo, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra que coma a vossa terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinha. Não vos engane, Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura, deuses das nações livraram cada um da sua terra das minhas mãos? Onde estão os deuses das terras que já conquistei? Quais são eles dentre todos os deuses deste país que livraram a sua terra das minhas mãos? Mas eles clamaram-se e não respondendo palavra alguma, porque já havia manifestado o rei, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhes fizeram saber das palavras que Rabsaque tinha dito. E aconteceu que, tendo ouvido o rei Ezequias, rasgou também as suas vestes e se cobriu de sacos, e entrou na casa do Senhor, e enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e todos os sacerdotes cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos do parto, e força não há nenhuma para dar à luz. Irmãos, essa palavra falou grandemente no meu coração. Já tem uns 3, 4 dias que eu venho meditando, e Deus me chamou a atenção como o legado de Ezequias é fiel. Deus nos trouxe aqui hoje para falar de legado. Você olha para mim e fala: um menino de 22 anos quer falar de legado? Mas não sou eu que estou falando, quem está falando é ele. Legado é algo que a gente está construindo. Jovens aqui do meu lado, cheios do Espírito Santo, lutam todos os dias, todas as semanas, todas as manhãs para construir um legado. Legado é um conjunto de escolhas que a gente faz, que no final da nossa vida vai dizer muito do que a gente fez e de quem a gente foi. Legado no final da nossa vida vai ficar marcado, porque a gente vai embora, mas as coisas boas que a gente fez ficará marcado para alguém. Jesus foi embora, mas tudo aquilo que ele fez ficou marcado, gravado na sua palavra e dentro dos nossos corações. Irmãos, e falar de legado, tendo Ezequias como base, é bem legal porque ele contrariou um legado que vinha junto à sua família. Por quê? Porque o seu pai,
Acais, foi rei de Judá, obviamente antes de Ezequias, e foi marcado, ou seja, o seu legado ficou marcado como o legado de um rei ruim, de um rei pecador, de um rei que não temia a Deus em circunstância nenhuma. Acais ficou marcado por ser um rei submisso. Por quê? Porque Acais era aquele típico cara que te ofende, que zoa da sua cara, mas quando você quer partir para a briga, ele se esconde atrás de alguém maior do que ele. Ele não se garantia com a própria palavra, ele se garantia pelas pessoas que estavam ao lado dele. Ele não tinha força para resolver sozinho. Ele só tinha força quando alguém mais forte do que ele estava do seu lado. E por que Acais era submisso? Porque na época, o Egito e a Síria eram os dois povos mais influentes. Eles eram considerados os povos mais grandes, e por serem tão grandes, eles disputavam quem iria ganhar mais terras primeiro. Ou seja, eles brigavam para poder ocupar os espaços das terras vizinhas, sem se importar com o tanto de cabeça e nem com o tanto de sangue que eles teriam que derrubar para isso. E Acais era submisso por quê? Porque ele enviava presentes, ele ficava paparicando a Síria para que ela não se voltasse contra Judá. Eu creio que alguns dos irmãos vão entender essa analogia. É quando você magoa a patroa, quando você não lava a louça do almoço de domingo e ela fica brava. Você sai e compra um chocolate para que ela não fique mais brava do que ela já está. Acais entregava o chocolatinho para a Síria, para deixar ele quietinho, para deixar Judá invisível para ele. Deixar, não, esse aqui a gente conquista depois. Está com a gente, deixa para depois. E Acais ele não ficou marcado somente por isso, porque a história na Bíblia fala que Acais cometeu um dos pecados, eu diria, mais perigosos, mais fortes. Por quê? Porque ele entregou o seu filho em prol dos deuses das outras terras. Ele entregou o seu próprio filho como parte de um pagamento para os deuses dos povos vizinhos. Acais ficou marcado porque ele não respeitava a Deus. Acais ficou marcado porque ele não tinha humildade perante a Deus. Todas as suas atitudes, todas as suas escolhas não eram voltadas para o bem do povo, eram voltadas para o bem de si mesmo. E eu creio que aqui esta noite isso não existe, porque você não vive por você, você vive pelo Espírito Santo. As suas escolhas não são voltadas para o seu benefício, são voltadas para que o Espírito Santo continue brilhando na sua vida. Irmãos, ele desfez os templos de Judá. A palavra fala que Acais fechou os templos de adoração ao Senhor, sem o consentimento de Deus. Aquilo era tremendo, forte, irmãos, porque ninguém mexe na casa do pai sem que o pai ordene. Mas o legado entra agora, por quê? Porque esse era o exemplo que Ezequias teve. Ele olhou para trás e viu tudo aquilo que o pai dele tinha feito, a fama que Acais tinha deixado. Ele tinha uma escolha, ele poderia continuar do jeito que o pai dele já tinha entregado para ele. Ele poderia continuar o legado de um rei submisso, de um rei ruim, de um rei desonesto. Mas a palavra de Deus fala que não é assim que ele faz. Por quê? Porque enquanto Acais tirou Deus do ambiente, Ezequias chama o pai para perto. Quando Acais distanciou Deus de Judá, Ezequias disse: vem, Senhor, que a casa é tua. Quando Acais virou as costas para o Senhor, Ezequias disse: eis-me aqui para governar da forma que o Senhor quer. E é isso que a gente tem que ter todos os dias. Deus não me chamou, Deus não te chamou para você fazer a sua vontade. Deus te levantou para fazer a vontade dEle. Deus trouxe pessoas aqui hoje
para dizer que Ele não errou quando te levantou para mudar o curso da sua casa. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer que Ele não errou quando te levantou para mudar o legado da história da sua família. Irmãos, legado é forte. Legado é complicado, é complicado. Ezequias tinha isso a se fazer, tinha essa escolha a se fazer. E quando ele escolhe trazer Jesus para perto, o ambiente muda. Por quê? Porque Judá era uma quando Acais era o rei, torna-se outra quando Ezequias vira o rei. Por quê? Porque Ezequias, ele corta os laços com a Síria. Ele para de dar o chocolatinho. Ele reabre os templos. Ele reativa os cultos. Ele faz com que as pessoas voltem a aclamar o Espírito Santo. Ele faz com que as pessoas clamem para que o Espírito desça. Deus trouxe pessoas aqui hoje para te dizer que o ambiente se torna outro quando o Espírito Santo de Deus está na casa. Por quê? Porque sem o Espírito, Judá é comum. Judá é como qualquer outra terra, igual, normal, pacata. Mas ela torna-se outra porque o Espírito Santo de Deus muda um ambiente. Deus trouxe jovens, Deus trouxe irmãos, crianças, irmãs, para dizer que quando o Espírito Santo de Deus não está contigo, você é igual, como qualquer outra pessoa aí fora. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você é diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se veste diferente, e as pessoas conseguem ver o brilho do Espírito na sua vida. Ezequias, ele resolveu trazer Deus para as suas escolhas. E como Judá mudou da água para o vinho, ela passa a ser o alvo. Porque é assim que o inimigo faz comigo e contigo. Quando ele vê o Espírito Santo brilhando na sua vida, ele quer te atacar, ele quer te derrubar, ele quer ver você no chão. Quando ele vê que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, ele luta todos os dias para ver você cair. Mas da mesma maneira que ele luta todos os dias para ver você no chão, Deus luta o dobro para ver você campeão. Deus luta o dobro para ver você chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Então, o que Senaqueribe, o rei da Síria, faz? Ele diz: mudou? Cortou os laços comigo? Parou de dar o chocolatinho? Então quem vai cair é ele. Coitado. Porque ele pensava que ainda era mesmo Judá. Mas ele se esqueceu que o grandão da Galileia era quem comandava aquele lugar agora. Então ele manda Rabzaque, seu sacerdote, com uma mensagem. E Rabzaque chega a Judá no tanque mais alto de Judá, e lá já estava Sebna e Elequias, sacerdotes de Ezequias. Então Rabzaque passa a mensagem que Senaqueribe tinha enviado para que ele falasse. E ele diz: quem vocês acham que são para achar que podem contra o meu rei? Quem vocês acham que são para achar que tem alguma chance contra Senaqueribe? Os outros reinos que ele conquistou também diziam ter deuses. Eles também diziam ter deuses. E o que Senaqueribe fez com os deuses deles? Queimou, jogou no fogo. E ele me mandou dizer para Ezequias que da mesma forma eu farei com o teu Deus. Porque da mesma forma que eu conquistei aquele povo, da mesma forma farei com Judá. E eles escutam e vão a Ezequias. A palavra de Deus fala que eles rasgam as vestes. Na Bíblia, quando se rasga as vestes, é sinal de grande angústia, de desespero. E quando eles chegam com as vestes rasgadas, Ezequias percebe a gravidade da situação. Ezequias percebe que aquilo estava acontecendo realmente.
eles então passam a mensagem para Ezequias. Na mesma hora, Ezequias pede para que Isaías fosse chamado. Porque a palavra de Deus diz que fogo com fogo dá mais fogo. E a palavra fala que Ezequias é chamado. Da mesma forma que o recado foi passado para Ezequias, também é passado para Isaías. E a palavra de Deus não diz, mas eu imagino que quando eles estavam falando com Isaías, ele estava ouvindo aquela ameaça tremenda, forte, e ficou com cara de paisagem. E eu imagino Ezequias inquieto, porque a situação estava complicada. A situação não estava favorável. E por mais que a ameaça tenha sido passada para Isaías, ele não esboça a reação. Ezequias, então, eu imagino, pergunta para ele: moço, você não está vendo o que está acontecendo? Eles estão falando que vão subir aqui e vão acabar com tudo, e tu fica aí parado? Isaías diz: tu prestou atenção na ameaça? Essa ameaça aqui não é para a gente, não. E Ezequias diz: então, para quem é? E eu imagino ele dizendo: volta um pouquinho na parte que ele diz: os outros deuses também diziam, os outros povos também diziam ter deuses, mas eu os queimei, e da mesma forma farei com o teu Deus. Isaías então disse: essa mensagem aqui é para Deus, não é para a gente, não. Vamos levar então para quem é de direito. Sai Ezequias e Isaías para o templo orar, entregar a mensagem para quem era a mensagem. A palavra fala que Isaías chega no templo, dobra os seus joelhos e começa a orar. E eu quero que você imagine essa oração, que ela é muito linda. Ele se ajoelha, eu imagino que chorando, desesperado. E ele diz: Senhor, Senaqueribe disse que vai invadir este lugar. E ele disse que da mesma forma que fez com os outros deuses, fará contigo também. Mas Deus, primeiramente, ele já errou, porque os outros deuses não eram deuses, porque só o Senhor é Deus. Pai, o Senhor sabe de tudo. Antes mesmo que ele parasse de falar, Deus toma Isaías. Deus levanta Isaías do lado dele e diz: Ezequias, eu ouvi a tua oração. E eu quero que você levante a sua mão aqui agora, porque Deus está falando com você desse mesmo jeito. Ele disse: essa peleja não é tua, não. Não é, não. Essa peleja é minha, e nela tu não manchará nem a tua roupa. Deus trouxe gente aqui hoje para dizer que essa guerra que você acha que você vai pelejar, você não vai nem entrar, porque a guerra é dele, a peleja é dele. Quem guerreia por ti é ele. Quem está contigo todos os dias é ele. Quem te faz levantar da cama é ele. Quem te dá vigor é ele. Quem te dá forças é ele. Deixa na mão dele. Deixa na mão dele que é melhor. Deixa na mão dele que é mais seguro. Deixa na mão dele que está guardado. Para de se preocupar, porque quem manda na sua vida é Deus, não é você. Abaixa o nariz pensando que você é alguma coisa, porque você não é nada. Enquanto você está aqui, o seu legado é escrito por Ele. As suas atitudes são medidas por Ele. A sua história é escrita por Ele. Deus está mudando o legado de alguém aqui esta noite. Deus está mudando o legado de alguém aqui esta noite.
Talvez você chegou aqui sem entender o que estava acontecendo na sua vida. Como será amanhã? Como será depois de amanhã? E a faculdade? Será que eu vou conseguir? Aquela porta não está abrindo. Está esquecendo que quem trabalha por ti é Ele? Está esquecendo de que quem te levantou foi Ele? Está preocupado demais, demais, demais. Se preocupa menos e adora mais. Se preocupa menos e fala mais com o Pai. Se preocupa menos e dobra o seu joelho mais em casa. Pare de imaginar como vai ser, porque Deus já te falou exatamente do jeito que Ele vai fazer. Ele já te disse. Não reclama não, adore. Não questione não, adore. Não duvide não, exalte ao nome do Senhor. Legado é complicado, irmãos, é complicado. A gente que é jovem, a gente luta para ter um legado. Os nossos pais ainda estão lutando para ter um legado. A gente levanta todo dia em busca de um legado. Será qual é o legado que a gente está construindo? As suas escolhas, como estão sendo? As suas atitudes têm tido Deus em primeiro lugar? Você tem parado antes de falar alguma coisa, antes de ir a algum lugar e falar: Deus, é isso mesmo? É desse jeito? Se for, então eu vou. Se não for, eu fico. Deus te pergunta hoje, aqui e agora: qual é o legado que tu está construindo? Como você ficará marcado? Porque um dia eu, um dia vocês, vamos todos embora. Mas você ficará na lembrança de alguém. O que você está deixando para as gerações que virão após você? Para acabar, irmãos, eu achei interessante. Quem já ouviu falar de tâmaras, dá um amém aí. Poucas pessoas. Tâmaras, irmãos, é uma fruta que é considerada a fruta mais doce do mundo. Mas tem algo interessante que eu fiquei surpreso e creio que os irmãos também ficarão, que do momento em que você planta até a sua colheita, um tempinho pequeno, irmão, só 100 anos só. Pequenininho. 100 anos para você plantar e colher ela docinha. Eu acho que a gente pode dizer, irmão Eudo, que quem planta tâmaras não planta para si mesmo. Quem planta tâmaras não planta para a sua própria colheita. Obviamente quem planta está pensando na colheita das pessoas que virão após ela. Se você viver 100 anos, amém, vai colher. Mas a princípio eu creio que você planta para quem vem após você. A pergunta de Deus para você hoje é: o que você está plantando para os seus filhos colher? O que você está plantando para o seu irmão colher, para a sua irmã colher? O que você está plantando para as pessoas que estão perto de você colher? O que é que você está deixando? O que é que você está fazendo para que o seu legado seja um legado forte, firme? Deus está falando que eu trouxe pessoas aqui para reafirmar que o seu legado não será de derrota, não. O seu legado não será de fracasso, não. O seu legado não será legado de mentira, não. Não será legado de desonra, não. Porque a partir do momento que você decidiu trazer Deus para dentro do seu legado, Ele te trouxe para dentro da sua glória. A partir do momento que você disse: Deus, a minha vida é tua. Ele falou: então é? Então segue no meu caminho. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu continuarás seguindo. Tu continuarás no caminho.
As tempestades vão vir, vão sim. O inimigo levantará pessoas para te derrubar, sim. Para bater na tua porta, porque você está cheio do Espírito Santo. O inimigo levantará pessoas para botar o pé para você cair. Vai sim. Vão chegar pessoas e vão bater lá na sua porta. Só que para vergonha do inimigo, quem vai abrir a porta não é você não. Quem vai receber não é você não. Quem vai receber é aquele que luta pela sua vida. Quem vai receber vai ser aquele que te enviou. Eu disse isso aqui domingo de manhã. Deus toca no meu coração para me dizer de novo. A gente passou por um congresso tão maravilhoso, tão lindo. 3 dias, forte. Presença de Deus incrível. Chorei igual um bebê, chorão. Bonito demais. Mas melhor do que ser cheio em 3 dias, é ser cheio pela vida toda. Melhor do que sentir Deus apenas em 3 dias, é sentir Ele por toda a sua vida. É sair daqui cheio do Espírito Santo, é trabalhar cheio do Espírito Santo, é ir na casa de um amigo cheio do Espírito Santo, é fazer tudo aquilo que você tem que fazer cheio do Espírito Santo, é estudar cheio do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo por onde você pisar a planta dos seus pés, porque Ele diz que aonde tu pisar a planta dos teus pés, Ele estará contigo. Deus não te abandona, mas Ele quer um pouquinho mais de você. Ele quer um pouquinho mais. Ele quer que você venha mais. Ele quer que você ore mais. Ele quer que você jejue mais. Ele quer que você consagre mais. Ele quer que você envolva mais Ele nas suas decisões. Faça um propósito com Deus hoje. Chega de achar que você decide alguma coisa porque quem decide é Ele. Chega de achar que você pode sem Ele porque você não pode. Chega de achar que os planos de Deus estão distantes demais porque eles estão bem na sua frente. Basta você abrir os olhos e enxergar, porque o que Deus quer te entregar é grande. Só Ele e você sabe. Fique com essa palavra no seu coração. Construa o seu legado com base nas escolhas que Deus fará por você, não com base nas escolhas que você acha que é a certa. Faça escolhas para que pessoas que virão após você tenham a certeza de que participaram de uma família com um homem e com uma mulher que foi cheia do Espírito Santo, que escolheu Deus acima de tudo, que não trocou Deus por noitadas aí afora, que não trocou Deus por um copo de álcool, de bebida, por loucuras da noite, que escolheu estar aqui uma quinta-feira de noite, onde você poderia estar em qualquer lugar, adorando, buscando, dizendo: o meu legado é do Senhor, dizendo: a minha família é do Senhor, dizendo: os meus amigos são do Senhor, dizendo: a minha vida pertence a Ele. Amém? Talvez essa não seja a palavra que você queria ouvir, e faz parte, porque não é o que você quer ouvir, é o que o Espírito quer que você ouça. Eu queria agradecer a minha oportunidade, agradecer a Deus, voltar a repetir que estar aqui para mim é um sonho. Falar do amor de Deus, por mais que engateando ainda, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que a gente busca, Ele sabe o que a gente gosta de fazer. E eu acho, irmão Eudo, que eu estudei mais que alguém estuda para o Enem para falar isso aqui hoje. Dia, noite, noite, dia. Mas é tão bom ter a responsabilidade de estar aqui em cima, cantar, pregar, falar do amor de Deus. E eu creio que
ainda no final deste ano, Deus vai levantar mais e mais jovens para pregar, para cantar, para falar do nome dEle. Eu poderia falar o nome de vários aqui, mas eu não vou fazer isso. Jamais iria falar Saulo, não vou fazer isso. Não vou falar não, Sávio, João, Joacás. Vou falar não. Deus sabe de todas as coisas, amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, que palavra abençoada, né? Quando eu estava tomando banho para vir, hoje eu decidi tomar banho lá no muro, para relembrar as infâncias. E eu começava a orar e falava: Deus, que esse culto de hoje seja um divisor de água em minha vida e na vida de todos que entrarem ali. E eu vou falar para os irmãos que para mim, durante os 3 dias de congresso que tivemos, não houve uma palavra como eu escutei nesta noite. Que palavra gloriosa. E só nos resta perguntar: qual é o legado que você está criando para você? Qual é o legado que as irmãs estão criando para si mesmas? Qual é o legado, igreja, que vocês estão criando para vocês? Nós, que legado estamos criando para nós? Glória a Jesus. Qual a história que você está criando? Porque tem muitas pessoas que criam histórias, algumas ruins, mas outras boas. Mas eu acredito numa geração, essa geração que está se levantando para criar um legado de vitória que vai valer a pena alguém dizer: olha, ali de fato passou um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Passou um irmão cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o irmão pregava, irmãos, eu me fez lembrar da última vez que eu voltei ali no Morro de Chapéu. E eu morei no Morro de Chapéu durante 1 ano e 8 meses. E eu estava tomando conta de uma congregação ali. E a gente sofremos muito nessa pandemia. Mas que a gente todo momento estava na casa dos irmãos, porque a gente sabia que aquele momento poderia trazer certas consequências na vida das pessoas. E a gente ia fazer campanha, não podia estar na igreja, mas estava na casa dos irmãos fazendo campanha. Orava pela Santa Ceia em casa e levava na casa de cada irmão. E a gente pôde ver de uma irmã ali, não para nos exaltar, mas quando falou de legado, eu lembrei que eu cheguei lá, a irmã falou assim: aqui nunca passou um pastor igual esse. E até hoje elas me chamam de pastor, os irmãos me chamam de pastor lá. Então são histórias que a gente passa pelo lugar e cria. E que alegria a gente poder ouvir isso, não para nos exaltar, mas saber que a gente pode ser útil na vida de outras pessoas. Como o irmão diz, a gente não cria legado para nós mesmos, mas para a nossa geração vindoura. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus continue usando o nosso irmão Joabe de uma forma poderosíssima. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus.